Famílias machucadas, ataques do inimigo, e isso não é de hoje. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Bom, o assunto de hoje é um assunto delicado, mas é um assunto preciso e pouco falado. Pois é, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre família. Para alguns, família é alegria, para outros, família é tormento. E para outras pessoas, tanto faz. Mas por que há pessoas que, quando falam sobre família, pensam essas coisas? Para quem pensa alegria é porque viveu coisas muito boas com a família. Para quem pensa que isso é um tormento, passou por coisas horríveis. E para aquele que pensa tanto faz, passou talvez pelas duas coisas. Ou talvez não teve uma família tão presente assim. E não necessariamente é assim, mas é mais ou menos isso que acontece. Sabe, hoje em dia é muito pregado, é muito dito que o inimigo tá tentando destruir as famílias. Mas isso não é coisa atual. É comentado como se fosse coisa atual. Por conta dessa liberdade de expressão que temos, que as pessoas estão se assumindo homossexuais, estão se assumindo transexuais, aí é pregado que as famílias estão sendo destruídas. Mas eu pergunto para vocês uma coisa: as famílias estão sendo destruídas agora? Ou é coisa antiga? Vamos falar a real aqui. Quantas famílias estruturadas tu aí de casa conhece? Dá para contar nas mãos, não é? Família segundo o coração de Deus, dá para contar nas mãos. É pregado também para a gente conservar a família tradicional. Será que precisamos conservar de fato essa família que nós conhecemos? Ou é necessário que haja uma mudança em meio às famílias? Eu creio que sim, é necessário essa mudança, porque o modelo de família que temos está longe de ser segundo o coração de Deus. Dá para contar nas mãos famílias que se respeitam, que se amam, que não se abusam entre si. Infelizmente, dá para contar nos dedos. Eu não estou aqui dizendo que a tua família é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dá para contar nas mãos as famílias estruturadas que conhecemos. E olha que talvez a gente até se engane, porque a gente tem a tendência de olhar por fora e a gente não conhece os conflitos internos de cada família. Não tem como a gente saber sempre. A gente conhece, de fato, as famílias quando a gente se relaciona com elas, quando a gente vê de perto certas coisas. Aí a gente entende mais ou menos o que acontece nessas famílias. Sabe, é muito comum ver famílias que o pai abandonou, que o pai abusou de seus filhos, ou que a mãe maltrata, ou que o pai bate na mãe, ou que os filhos tenham tido muitos padrastos, muitas madrastas. Dá para contar nos dedos famílias que estão o pai e a mãe e os filhos sem nunca ter se separado. E ainda mais do que isso, dá para contar nos dedos o casal que foi fiel um ao outro a vida inteira. Dá para contar nos dedos. Nós muitas vezes vemos casais antigos, o teu avô, a tua avó, e a gente não sabe os conflitos que eles passaram. A gente pensa, isso sim é uma família segundo o coração de Deus, diferente dos modelos atuais. Mas nós esquecemos de nos perguntar: o que esse casal passou? Será que esse casal foi um exemplo segundo o coração de Deus? Será que foi um exemplo de amor, de fidelidade, de respeito, de honestidade? Será? Muitas das vezes não, infelizmente. Então, esse trabalho do inimigo de destruir as famílias é muito, mas muito antigo. Isso vem antes dos nossos bisavós. Tu sempre vai ouvir uma história dos teus bisavós, dos teus tataravós, enfim. Tu sempre vai ouvir uma história macabra. Que o bisavô era bêbado,
que batia na avó, que abusava dos filhos, ou alguma história do tipo que engravidou a vizinha. Tu sempre vai ouvir uma história estranha, uma história macabra, digamos assim. Dificilmente tu vai ficar sem escutar algum escândalo dessa família. Se não há nenhum escândalo, tu até fica chocado. Como assim? Quer dizer que eles foram um casal exemplo? Será que os meus bisavós foram um casal exemplo? Meus tataravós? Dificilmente tu vai ouvir falar de... Tu vai ouvir que eles eram um casal que se amavam, se respeitavam, que tratavam seus filhos com amor. Dificilmente tu vai ouvir isso. Claro que eu não estou dizendo que não exista, mas a gente até estranha quando a gente escuta algo assim. Algo positivo em relação a alguma família, algo assim que a gente vê, algo positivo em relação a um casal antigo. É difícil tu escutar. E hoje em dia é difícil ter um casal que dure muito, que tenha o pai, a mãe, o filhinho junto. É muito difícil, ainda mais quando se passa muito tempo. E quando acontece, a gente vê que, por mais que tenha ficado juntos, houve muitos conflitos, houve coisas erradas no meio. E eu não estou aqui dizendo que nenhuma família vai errar de jeito nenhum. Mas a gente precisa que as famílias mudem, que as famílias sejam segundo o coração de Deus. Que existam famílias que se amem, que se respeitem. Mas como fazer isso, Débora? Eu não posso mudar o que passou. De fato, a gente não pode mudar o que passou. Mas está nas nossas mãos fazer algo diferente. Romper o ciclo. Daí talvez tu diga, mas eu fui abusado, eu fui maltratado em meio à minha família. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo e fazer diferente. Tratar os nossos filhos com respeito, com amor, sem violência, sem desafeto. Precisamos tratar com atenção. Precisamos dar atenção aos nossos futuros filhos. Então está em nossas mãos mudar isso. E é isso que Deus quer. Deus quer restaurar as famílias, porque família é algo que vem do coração de Deus. Por isso que o inimigo ele tem tanto empenho há anos para destruir. Isso está no interesse do inimigo, destruir as famílias. E a gente precisa estar firme em Deus para poder quebrar esse ciclo. Eu creio de verdade que Deus vai levantar famílias abençoadas. Famílias que, por mais que errem, se arrependam, mas principalmente se amem entre si e que se respeitem. Eu creio nisso. Vocês creem? Faça parte disso. Faça parte dessa família segundo o coração de Deus. Nós podemos mudar essa estatística e, de fato, formar a família tradicional segundo o coração de Deus. Obviamente que há muitos conflitos que a gente não pode pensar segundo o senso comum, mas é possível que Deus mude sim as situações de famílias desestruturadas. Se uma família é muito desestruturada, se é uma família de abusos, infelizmente tem muito, como eu falei, dá para contar nas mãos as famílias que não passam por isso. Entregue sua família, se a sua família é assim, entregue a sua família nas mãos de Deus. Todos nós precisamos fazer isso, entregar nossas famílias nas mãos de Deus, porque Ele é poderoso e pode mudar a tua família e também levantar famílias, novas famílias daqui para frente que sejam abençoadas em nome de Jesus. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria que tu deixasse aquele like se tu gostou desse assunto. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre este assunto, tua opinião sincera. Vamos bater um papo sobre isso e se inscreve se tu não é inscrito ainda e bora aumentar essa família.
Se inscreve e compartilhe com a família, no grupo da igreja, no grupo da escola, enfim. Compartilha com todo mundo. E voltando ao assunto, para encerrar, eu gostaria de desejar para vocês uma família segundo o coração de Deus, que a tua família se levante como uma família abençoada e como uma família abençoadora. Amém? Um beijão, gurizada, e até a próxima.